Quando você se batiza publicamente, você avisa para as pessoas que estão ao seu redor que você está tomando um novo rumo. Isso é muito importante para as pessoas. Não é só para você. É para as pessoas verem a mudança que está acontecendo na sua vida e quem é que está provocando essa mudança. Porque senão vão falar assim, mas ontem eu vi que você estava aí fazendo as coisas, eu chamei para você fazer de novo, você não quer ir, por que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu. Agora você... Por quê? O que está acontecendo aí? Sim. Aí o batismo marca isso, fala assim, aconteceu isso aqui, Olá, hiperlinkados aqui com você mais uma vez. Que bom que você está aqui, Diego também. É isso, estamos de novo aqui para conversar. A gente vem aqui para estudar a Bíblia, isso. Sempre. E na saga dessa temporada, né, na jornada dessa temporada, nós paramos no sacrifício de Cristo, na morte, o que ela representa, significa para nós, né? Isso, a gente entendeu, tem um gostinho do que é boas novas no último episódio. Agora a gente vai ver o que isso, de modo natural, gera, né? O que você entender isso gera de modo natural, né? O que acontece quando você tem um encontro com Cristo, um encontro com esse Deus que morreu por você, sem que você merecesse, sem que você não merecesse mesmo nada. E ele passa por tudo isso por nossa causa. Não por nossa causa, porque ele ama e pronto. E ele nem, Diego, está esperando alguma coisa em troca. Nem está esperando nada. Não, ele passou pelo que passou e pronto. Isso. E a vida seguiu. E Júnior, a gente tem várias etapas diferentes na vida quando a gente conhece a Cristo, né? Quando a gente conhece a Cristo pela primeira vez, a gente descobre que Ele morreu por nós, a gente tem a tendência de como a gente é ser humano, e ser humano é egoísta, a gente fica lendo Jesus do ponto de vista egoísta, tipo assim, tadinho, morreu por nós, sofreu tanto. Sofreu tanto, né? Coitado, passou isso tudo por minha causa. Olha o prego, o tamanho do prego. O tamanho do prego. Olha o chicote. Isso. E não tem nada de errado com isso, não. Essa é a experiência normal de cada um. Eu passei por isso. Quando eu era criança, eu tinha essas ênfases. Olha o chicote. Eu chorava inúmeras vezes pensando em Jesus sofrendo no meu lugar. Sabe? Sim. Você ter essa... Pensar nisso e tal, mas não tem problema se é assim que chega a informação. Porque uma vez que essa informação chegue, ela mexe com a gente e a partir do momento que ela começa a mexer, ela começa uma transformação e a gente vai aprendendo mais e mais e mais e descobrindo mais coisas. E hoje, como adulto, eu já sei que muito além do sofrimento físico, estava Cristo sofrendo por dentro pelo que estava acontecendo de fato, de verdade. Muito além daquilo que eu posso imaginar e supor. Senão parece que o sofrimento físico ele está sofrendo para trazer comoção. Com dó. Dó. Isso. Ele se fez de vítima. Para a gente amá-lo. Isso. Ele falou, olha como eu apanhei. Isso. Olha minha mão. Dói. Exatamente. Não foi isso. Não é isso. Não, ele estava lá, ele estava firme. E tudo bem se você achava que era isso. Tudo bem, não tem problema. É até bom que se você veio para Cristo por causa disso, aleluia. Vem. Mas o legal é quanto mais você medita, mais você se depara, mais você analisa e entende o que está acontecendo, mais profundo isso fica no seu coração e na sua vida. Mais vontade dá de fazer a vontade de Deus. Mais vontade dá de servir a esse Deus, de viver para Ele. Você está dizendo que quanto mais eu estudo sobre Cristo, quanto mais eu penso e entendo sobre esse Deus, vai gerando em mim naturalmente uma vontade de retribuir, uma vontade de estar com Ele, uma vontade de falar, eu não acredito que eu sou amado, tão amado assim. Não importa se eu acho que o problema foi que Ele apanhou por minha causa. Eu quero retribuir. Aí quando eu descubro que não é só apanhar, que tem muito mais que está acontecendo, eu quero retribuir. Seja qual for a sua relação com Jesus, quanto mais você entende Ele, mais você vai querer, desejar do fundo do seu coração, retribuir isso. Mais você vai querer estar perto dele, mais você vai querer conhecê-lo. Porque se tem mais coisa para conhecer, eu quero conhecer mais.
Ele é bom mesmo. Eu preciso estar perto de alguém tão bom assim, que me mostra o caminho, que faz a coisa certa, para eu poder ter certeza de que se eu fizer isso aqui, eu estou no caminho certo. Quantas vezes na sua vida você errou, e errou, e errou, e repetiu o erro, e errou de novo, e você achou que agora eu vou acertar, e estava errando de novo. E aí você fala, chega uma hora que você cansa de errar, você fala, eu queria tanto que alguém me dissesse exatamente o que tem que fazer, que aí eu não errava mais, eu ia nesse caminho. Esse é Jesus, entendeu? Ele é paz para a nossa alma, porque eu sei que o caminho dele é o caminho melhor que tem. Se eu fizer o que ele me ensinou a fazer, vai dar tudo certo. E não vai dar tudo certo no sentido, né, material. Egoísta. Material das coisas. Vai dar tudo certo no longo prazo, na essência da vida, naquilo que importa de verdade vai dar certo. Né? Se eu faço o que ele me ensinou, se eu amo como ele me ensinou, eu vou ter relacionamentos bons e saudáveis na vida. Se eu amo o meu inimigo, vai ser muito melhor do que odiar meu inimigo, porque quando eu odeio meu inimigo, eu mesmo me firo, eu mesmo me maltrato. Sim. Quando eu aprendo a lidar com isso e perdoo e dou amor para o meu inimigo, eu percebo que eu faço transformação positiva na vida dele, que é muito melhor do que causar uma dor negativa na vida dele. Então eu vou seguindo Jesus e eu vou vendo, quanto mais eu vejo dele, quanto mais eu aprendo dele, mais ele vai me transformando, melhor vai ficando a minha vida. E isso é natural. É natural. É natural. Não é assim, não, agora eu tenho que fazer tudo certinho porque Jesus morreu por mim. Quero apenas colocar um adendo que, se essa foi a sua experiência, eu não vou limitar o jeito que Deus traz as pessoas. Perfeito. Não é? Perfeito. Se a sua experiência foi essa, não, agora eu vou fazer tudo certinho, porque cada um é cada um entende de um jeito. Perfeito. Não é? Cada um entende de um jeito. Se você falar assim, não, eu vou para a igreja porque eu acho que é o certo para a igreja. Isso. Não é? É. Eu acho que na verdade eu vou para a igreja porque meu pai vai. Eu não sei ir para outro lugar. Ele sempre me levou. Isso. Então eu estou indo para a igreja, eu não senti nada disso que vocês estão falando aí. Eu só estou indo porque eu acho que é certo ir mesmo. Eu estou indo porque minha mãe foi e tal. Ok. Não, eu estou falando de coisas aqui que eu também não senti. Então. Eu estou falando aqui que eu não senti então, na época que eu conheci Cristo. Mas o que ele está dizendo é que não importa a fase que você esteja. Isso. O que a Bíblia está promovendo aqui, mostrando para nós, é essa conversão. É quando você tem um encontro com esse Deus, com esse Cristo, e você diz, puxa, mexe aqui dentro. É na hora que muda o seu pensamento. Isso. Na hora que muda o seu pensamento. Então, se você nasceu na igreja e está na igreja o tempo todo, e você fala assim, eu queria ter uma experiência de conversão. Na nossa cabeça, a experiência de conversão ela também é material. É material, é verdade. Ela é material. Eu era da lama, fazia tudo errado, fazia isso. Aquilo não prestava. Aí aconteceu um milagre na minha vida. Aí, pum, uma luz apareceu, ou veio um sentimento, eu senti e tal, eu mudei. Então não prestava. O carro capotou, só eu sobrevivi. Só eu sobrevivi, o carro capotou e tal. E aí eu fazia tudo errado, lama, fazia tudo que não devia. Aí eu olhei e falei, não, a partir de agora eu não vou fazer mais o errado, vou fazer o certo. E agora eu tô aqui na igreja e tal. Então, essa experiência de conversão clássica, chamada de testemunho, que a gente acha que todo mundo tem que ter. Isso, quanto mais a pessoa for ruim e ela virar do bem, é testemunho. Mais poder tem ali. o testemunho. Inclusive, eu quero só dar um detalhe aqui, Júnior. Uma coisa que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Vai, confessa. Está no Ciência. Vai falar? Livro Ciência do Bom Viver. Não devemos dar ênfase em testemunhos de vidas ruins. Está escrito isso? Está escrito. Está escrito isso. Escrito isso. Eu já suspeitava. Ok? Porque você dá ênfase na coisa ruim. Você fala para a pessoa assim, viu, eu posso até viver ruim assim, porque depois, de repente, Deus me salva. Você causa um efeito errado. Ou causa um efeito em quem nasceu na igreja, que eu deveria passar por um momento desse para eu ver a conversão. Isso. E causa um efeito na pessoa que está dando testemunho, porque ela começa a se sentir. Isso. Tem uma outra coisa. Diego, a gente está falando aqui porque as pessoas acham que conversão é alguma coisa extraordinária que acontece. Então, aquele que nasceu na igreja, talvez ele não passou por nada extraordinário. Ele não bateu em ninguém, ele não fez nada.
Ele está fiel a Deus, ele frequentou as classes. O papai ensinou ele na classezinha da escola, levou ele para a igreja. levou para a igreja, ele ficou na igreja. Ele não sabe viver de outro jeito, e aí ele está na igreja e ele acha que ele não se converteu. Ele acha que não se converteu, ele acha, e agora? Porque ele pensa que conversão é cheirar cocaína e batizar. E batizar. E aí ser ladrão e de ser ladrão depois. Exatamente. Né? Aí é conversão. Você sabe que tem um monte de gente que na cadeia que não está roubando mais e decidiu não ser mais ladrão, que pode ser que não esteja convertido. Sim. Não é? Então, para você que está aí na igreja o tempo todo, isso aqui é muito importante, eu acho, Diego. Porque a gente precisa saber que conversão não é, também é, mas não é só o que era ruim e fica bom. Eu acho que a gente está sofrendo aqui para explicar isso, porque a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. E que é que a ideia de material espiritual ajuda muito. Uhum. A gente acha que conversão é mudança de comportamento. É isso. É material. Isso mesmo. É isso mesmo. Certo? Mas conversão é mudança de pensamento, de coração. Nesse caso, todos precisam passar por isso. Todos. Inclusive aquele cara que nasceu na igreja. Inclusive quem nasceu na igreja. E muitas vezes, principalmente, ele que nasceu na igreja. Então o fato de você ir na igreja não indica que você se converteu ainda. Sim. Não é? Você vai se converter o dia que seu pensamento for parecido com Cristo. Exato. Paulo fala assim, tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Isso. Só para deixar bem claro aqui, a minha conversão foi assim, pastor. Eu me converti porque o carro capotou mesmo, só eu sobrevivi. Nós não estamos dizendo que não há ação de Deus nisso. E que não vale essa conversão. Nós estamos dizendo que a conversão não se limita ao comportamento, à mudança de comportamento. Se nesse caso mudou o pensamento, converteu. Converteu, exatamente. Converteu. Exatamente. Mudou o pensamento, converteu. Exato. Então pode ter sido esse o caminho que Deus fez na sua vida. Tem mesmo gente que está lá na cadeia, que é bandido, que já ouvi história até de gente que viu anjo, que Deus apareceu, que tirou das drogas, etc. É lógico, Deus usa todas as formas e todas as maneiras para alcançar o nosso coração. Mas ele quer alcançar o coração. O coração. Ele quer alcançar o coração. Isso é conversão. E ela acontece quando você realmente percebe quem Cristo é. Quando você vê que o Salvador veio aqui e morreu por mim, não só sofreu a morte de cruz, como levou embora o meu pecado e sofreu a paga pelo meu pecado. Aí, quando você entende, aí não importa aonde você esteja. Se você esteja na lama, no crime, na igreja... Perfeito, Júnior. Na escola, na sua vida tranquila, sem fazer nada errado, pagando seus impostos, não importa nada disso, é um convite de Deus para que você o conheça e aí tem uma mudança de pensamento, que é a conversão, para você se tornar uma nova criatura. Porque se for só material, Diego, se for só comportamento, se você for comportamento, mudança de comportamento, você consegue com boa educação. Sim. Uma boa escola muda comportamento. Sim, sim. Não é? Uma boa escola, sei lá, o esporte, né? Sim. O esporte, pegou a criança que estava lá, não ia ter futuro, foi para o esporte e aí mudou o comportamento. Tudo isso é em Cristo, mas por isso que não é só mudança de comportamento. Por isso que é mudança de pensamento. Aí uma boa escola não consegue. Não é? Não é mudança de pensamento, eu acreditava nesse tipo de governo, vou para aquele lá. Não. É a assim, mudança de pensamento na natureza humana. Isso. Eu pensava em mim, isso. Agora eu vivo para os outros. Boa sorte a escola que consegue ensinar isso. Essa aqui. Não é? Que tem a ver lá dentro, mas é lá dentro, lá o egoísmo, ele está lá dentro, ninguém pega lá o egoísmo. Só quem pode ensinar isso é alguém que é capaz de morrer pelo outro. Então, é isso. Só. Você conhece quantos? Quantos você conhece? Entendeu? Então, quando a gente vê Cristo, é um espanto, uma diferença muito enorme de tudo aquilo que a gente já viu. Nem parece verdade. Nem parece verdade. Nem parece verdade, parece invenção da mente humana. Só que a mente humana não inventaria isso tão facilmente, porque a mente humana está no outro sentido. Não faz sentido para a gente. Isso é um grande argumento a favor do Evangelho. A mente humana está em outro comportamento. Pode pegar os outros deuses. Jamais criaríamos uma história que fala assim, melhor é morrer do que viver. Pega os deuses da literatura, todos que foram escritos. Sim. Eles todos não morrem por ninguém. Não. Não morre por ninguém. Sempre tem um ato egoísta por trás. Se ele morrer, é porque o cara está inspirado em Cristo. Sim. Não é? Sim. Então, conversão é a mudança de pensamento. Quem é que deve se converter, Diego? Quem? Eu. Todos. Coração. Todos. Todos. Até aquele que nasceu na igreja. Sim. Tem que se converter? Todos. Todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Exatamente. Da glória de Deus. Então, assim que eu entendo, Júnior, então é muito importante você entender o sacrifício de Cristo, porque é isso que vai me transformar. É isso. É a ação de verdade de um Deus que veio aqui, que se tornou carne e que me levou à minha morte. É isso que vai transformar a gente. Não são ideias que vão transformar a gente, é uma pessoa que vai nos transformar. E essa pessoa chamada Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E Diego, eu quero mostrar na Bíblia uma história de conversão acontecendo. Legal. Uma história de conversão acontecendo. Tem várias, mas a gente vai mostrar uma bem interessante, que parece ligar todas as histórias que a gente está contando nessa temporada. Legal. Não é? Qual que é? A história de Filipe e o eunuco, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 em diante. Legal, Júnior. A história de Filipe realmente é poderosa porque ela fala de conversão. Fala de conversão. E ela fala do que acontece depois da conversão. Sim. Não é? Fala. De onde a gente vai começar a ler aqui? No 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Estava lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Estava lendo a Bíblia. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Essa pergunta é importante, Diego. É importante. Muito importante. Filipe pergunta assim, você está lendo a Bíblia. Sim. Cara, mas você está compreendendo? Você disse já em episódios anteriores, Diego, que Deus está numa esfera espiritual, a gente está na material. Isso. Pode ser que você leia a Bíblia na esfera material e você não enxergue o que está acontecendo. Sim. Então essa pergunta é importante. Compreendes o que vem lendo? E tem mais uma coisa. Você lembra que eu falei também que as profecias de Jesus elas foram ficando claras depois que ele chegou aqui? Sim. Então ele está lendo Isaías. E o que fala Isaías? Isaías fala de Cristo. Fala de Cristo. Fala de Cristo. Então ele está perguntando assim, rapaz, olha que perfeito. Está lendo Isaías. Quem que Filipe tem que apresentar para ele? Jesus. Jesus. Aí ele fala assim, então, você está entendendo aí? Está entendendo o que você está lendo? Resposta. Resposta, no verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E aqui Deus coloca a importância daquele que ensina. Verdade. A importância daquele que se converteu e vai ajudar outros a fazer isso. Perfeito, perfeito. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Olha, Isaías 58 ele está lendo. 58. Isaías 58, do sacrifício de Cristo. Exatamente. Está ali lendo. E ele faz a pergunta no verso 34, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem o profeta se refere. Fala de si mesmo ou de algum outro? Quem que é esse aí que foi levado como matadouro, como ovelha muda? Foi Isaías ou é outro? Então, sabe que ele já está tocado pela história. Está tocado. Está tocado. Sim, sim. Ele quer entender quem é esse cara. Quem é esse cara? Quem é esse personagem? Você vê que o Espírito Santo combinou com o etíope para ler aquilo ali e chamou... Vai lá que ele vai ter essa dúvida. Chamou Filipe, exato. Não é? 35. Então Filipe explicou: e começando por esta passagem da Escritura, começou daí... Começou de Isaías 58. Anunciou-lhe a Jesus aonde, Júnior? Na Escritura. Não, eu ia dizer assim, ó, e começando por a passagem, quer dizer que ele deu uma volta na Bíblia e tudo apontava para quem? Jesus. Para Jesus. Filipe fez a jornada com o etíope. Fez a jornada. Fez a jornada. Falou, é isso aqui, ó, isso aqui apontava, isso aqui também dizia. Sim. E tudo isso aqui que você está lendo fala de Jesus. Exato. Fala de Jesus. Olha que maravilha. Que maravilha. E aí o eunuco, então, quando ele entende quem é Jesus, como a gente entendeu... não acredito. Aí ele faz, a reação é essa aqui. 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água,
que impede que eu seja batizado? Falou, quero batizar. O que me impede de eu ser batizado, então? O que me impede? Eu quero esse Jesus na minha vida. Quero esse Jesus na minha vida. O que é o batismo, Diego? O batismo é eu quero esse Jesus na minha vida. É isso que é o batismo. É isso que é o batismo. É quando você fala assim, entendi, tô apaixonado. Entendi. Quero casar. Exatamente. Entendeu? Mas perceba o seguinte, olha que legal. Jesus veio aqui e trouxe um novo jeito de pensar. Certo? Certo. Ele trouxe um monte de coisa nova, inclusive um novo jeito de pensar. E agora as coisas vão funcionar diferente, e etc. A salvação está clara que é pela graça, pela fé, e etc. E tudo isso que Jesus trouxe não pode simplesmente ser tratado como se fosse aquilo que já se sabia. Não é comum. Não é o que já se sabia. Não é comum. É algo novo. Sim. De compreender. E quando isso acontece, você precisa ter um nome. Por exemplo, a gente botou o nome de A Jornada no estudo bíblico, por quê? Porque senão seria só estudo bíblico. É. Mas quando a gente chama de estudo bíblico A Jornada, você já está entendendo que é um estudo bíblico que se baseia na jornada histórica que a Bíblia se propõe a contar. Certo? Sim. Isso facilita cognitivamente. Cristo tinha um caminho. E aí ele fala assim, eu quero adotar esse caminho. Como é que eu faço? Qual é a entrada para o caminho? Qual é a entrada? O que eu faço para entrar no caminho? Como é que funciona? Podia ser um aperto de mão, né? Você aperta a mão do discípulo. Aperta a mão do discípulo, parabéns. Bem-vindo. Bem-vindo. Faz parte do caminho. Isso. Podia ser uma cerimônia com tocha de fogo. Entra a tocha e tem um hino. Podia. Podia, não podia? Podia. Podia ser só, eu aceito. Eu quero, vou. Eu quero. Tá bom, tô dentro. Isso. Só que é muito importante para você que está adotando agora um novo fluxo de pensamento, você marcar que você está fazendo isso de várias maneiras. Você tem que marcar o dia que aconteceu. Você tem que marcar o momento da passagem. E você tem que dizer para as outras pessoas que estão te olhando que você passou por aquele negócio. É o batismo. Chama batismo. É o batismo. É um rito de passagem que ele emula a morte que há do velho homem debaixo da água. O sepultamento de seus pecados debaixo da água. Exatamente. E a ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Tem a ver com isso. Isso. Tem a ver com morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Deixa eu explicar essa frase aqui. Fomos sepultados pelo batismo. Pelo batismo. E foi com ele. Por que com ele? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Certo? Como que eu faço para, então, aceitar essa salvação de Cristo? Eu preciso, de alguma maneira, aceitar. Sim. A maneira escolhida pelo Evangelho é o batismo. O batismo. Porque tem a ideia da água purificando, tem a ideia de você ser sepultado nas águas que Paulo está falando aqui, ou seja, você morreu para a antiga vida, o seu jeito de pensar antigo morreu, e agora você vai nascer para uma nova vida. Paulo diz assim no verso 4, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, Júnior. Uma nova vida. Exatamente. Então você passa pelo rito, conta para todo mundo que você aceitou Jesus, e aí você se torna um cristão. Isso. Por que tem que passar pelo rito? Por que eu tenho que me batizar? Por tudo isso que a gente acabou de explicar e porque é muito importante para você seguir o próximo passo na conversão, que é fazer um novo discípulo. Fazer um novo discípulo. Fazer um novo discípulo. O discípulo. Felipe estava fazendo. Quando você se batiza publicamente, você avisa para as pessoas que estão ao seu redor que você está tomando um novo rumo. Isso é muito importante para as pessoas. Não é só para você. É para as pessoas verem a mudança que está acontecendo na sua vida e quem é que está provocando essa mudança. Porque senão vão falar assim, mas ontem eu vi que você estava aí fazendo as coisas, eu chamei para você fazer de novo, você não quer ir, por que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu. Agora você... Por quê? O que está acontecendo aí? Sim. Aí o batismo marca isso, fala assim, aconteceu isso aqui, Isso. Aconteceu Cristo. Então, ontem eu fazia assim, hoje eu sou de Cristo. Eu faço assim. Exato. Ontem eu estava pensando em mim, agora eu estou pensando no outro. Então, vocês viram que há vários motivos para o batismo. E esse ritual, na verdade, ele está aqui instituído. Há vários outros textos sobre isso, né, Júnior? Vários. É por isso que Jesus se batiza. Sim. Tem o batismo de Jesus. Né? Para dar um exemplo. Jesus, para dar um exemplo. Ele nem precisava. Nem precisava. O próprio João Batista fala, vou te batizar por quê? Não precisa, você que tinha que me batizar. Ele fala, não, porque convém cumprir toda a justiça. Isso. Convém cumprir. E ele é batizado, validando a cerimônia.
ele valida a importância da cerimônia. Sim. Não é? Note que João Batista fala assim para ele, você não precisa se batizar. Ele fala assim, mas eu preciso validar a cerimônia. Sim. Eu preciso dizer que isso aqui é importante, que eu concordo com isso aqui, eu vou passar por isso aqui. Exatamente. Eu vou mostrar que existe, que é assim que funciona. E outra coisa, né? Igual você vai aceitar Cristo, mas você não vai tornar isso público. Olha, se você está tendo problema para se batizar, eu vou dizer para você que está faltando mudar alguma coisa dentro desse coração ainda. Será? Porque se Cristo... Por que será? Você está questionando meu pensamento? Não estou questionando o seu pensamento. Estou falando, será que tem tá. alguma coisa que precisa ser mudada aí ainda? Entendi. Entendeu? Porque... Né? Se abrir mão do seu próprio eu, não tem motivo para você não querer assumir isso publicamente. Porque você não está mais preocupado E com do o seu próprio céu, né? E do céu. E do céu. Então Cristo está chamando vocês, dizendo assim, ó, filho, vem para mim. Tanto que quando a gente batiza alguém, Júnior, a gente fala que naquele momento lá no céu aconteceu o quê? Uma festa, porque os anjos cantam. Sim. Os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. E acontece uma coisa no âmbito judicial, vamos dizer assim, no céu. O que acontece? O nome da pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro. Exatamente. Por que o nome é escrito no livro da vida quando a pessoa batiza? Porque é a ideia de agora ela aceitou o sacrifício que foi feito pela vida dela em Cristo Jesus. Eu falei uma frase aqui que tem que ser explicada. Qual foi? A frase que eu falei é assim, ó, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Ah, sim. Na nossa cabeça, pecador é quem faz a coisa ruim. Certo. Então, cuidado para não pensar material. Uhum. Pecador é aquele que não... É todo mundo, na verdade. É. Pecador é todo mundo, aquele que pensa em si mesmo, a gente nasceu assim, a nossa natureza é assim. Então, pecador é até aquele que nasceu na igreja, mas precisa ter um novo nascimento. Pecador somos nós. Somos nós. Exatamente. Pecador somos nós. E Júnior, a partir do momento que eu entrei no reino de Deus, que agora eu já entendi o que Cristo fez por mim, meu nome está escrito no livro da vida, eu faço o que agora com isso? Está aqui em Mateus 28. Eu guardo para mim. Não, de modo algum. Pronto, resolvi o meu, tá tudo certo. Ó, de novo. Resolvi o meu. A salvação individual. E cada um que se vire aí. Já resolvi. Isso, Jesus chegou em mim, chega nele também. Já estou batizado. É isso aí. Aí, na verdade, Jesus fala aqui em Mateus 28, verso 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí Jesus faz um chamado, ele faz uma conclamação. Isso, o último recado dele em Mateus. O último recado de Mateus fala assim, ó, portanto, ide e pregai este evangelho, essa boa notícia. Isso. Mas você não vai contar essa boa notícia. Leva isso pro mundo, por favor. Leva isso pro mundo. Porque eu morri pelo mundo inteiro. Conta a boa notícia de que eu morri pelo mundo inteiro. Conta isso, batiza as pessoas e faz eles serem discípulos para que eles possam também contar para outras pessoas e batizar mais gente e o céu possa se encher de gente, porque é por vocês que eu fiz tudo isso. Você que está aí agora, se você não é batizado, batize-se. Se você já é batizado, fale do amor de Jesus, pregue esse evangelho por onde quer que você vai.